Estamos em propósito, irmão. Nós estamos em projeto. Envolva. Está quase terminando. Mas se você não se envolver, não vem para cá assim turistar, não. Não vem como turista, assim, só quero fazer parte, só quero estar ali para fazer a minha campanha. Você não é um pedinte. Acima de qualquer coisa, oração é relacionamento. Nós não chegamos aqui assim, batendo na porta, como mendigos, pedindo ao Senhor uma esmolinha, não. Nós chegamos diante do Pai. E o Pai, antes que você peça a mão, você precisa alcançar o seu coração. Antes que o Pai te abençoe, Ele quer te abraçar, Ele quer te acolher, Ele quer se relacionar. Então chega aqui, se você não conseguir dobrar os seus joelhos por 30 minutos, que é pouquíssimo. Se você não conseguir dobrar o seu joelho por 30 minutos e quer orar sentado, você tem liberdade. Essa é a casa do Pai. Você pode orar sentado, você pode orar em pé, pode orar andando, pode orar circulando por essa igreja. Você pode orar fazendo assim. Só tem uma coisa que você não pode, ficar sem orar. Aleluia. Conversando, socializando. Não faça isso, não. Não perca o seu tempo aqui, numa oportunidade como essa. Olha o tanto de gente, né? Mas isso aqui é privilégio. Eu sempre digo, uma quantidade de pessoas dessa aqui orando é privilégio. Mas nós precisamos estar envolvidos. Não é só o movimento, é a quantidade. Você imagina nós concordando com essa vitória? Eu concordar com a sua vitória, você concordar com a minha vitória. Nós orarmos pela sua vitória, você orar pela minha vitória. Nós clamarmos pela vitória da igreja, pela vitória da tua casa. Irmão, isso aqui é privilégio. Então tenha consciência. Vamos deixar que o Espírito nos envolva nesse movimento profético, porque é tudo para glória e louvor do nome de Jesus. Então vamos meditar brevemente no texto, porque hoje eu quero fazer o ciclo de oração para que haja unção, para que sejamos ungidos. Vocês não sabem quantos testemunhos nós ouvimos. Na verdade foram 3 testemunhos sobre aquela unção que nós fizemos aqui no Outubro Rosa, de prevenção com câncer. Ao invés de nós fazer um exame, nós fizemos foi uma unção. Né? Nós fizemos uma unção, foi um ato que parecia simples, mas nós estávamos fazendo por fé. E tudo que faz por fé glorifica o nome de Jesus. Então foram 3 irmãs que estavam já com um laudo, que já tinha aprovado, e fazendo a contraprova. E outra que estava aqui, você viu, testificando, e graças a Deus, para a glória do Senhor, deu negativo. Aleluia. O que tinha nódulo desapareceu, e o nome de Jesus tem sido glorificado. Então entra aqui, irmã, assim, com consciência. Eu nem sei orar. Fica assim, Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor. Me veja aqui. Me contempla aqui. Aleluia. O Senhor sabe do que eu preciso. Me veja aqui. Se você falar para Jesus, você está aqui, irmão. Você pode repetir 300 vezes, ele não vai enjoar de ouvir. Vai saber que bom que você está. Que bom que você veio. Ele conhece e ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Então, se não houver manifestação de poder, irmão, não haverá manifestação de sinais. É preciso que haja manifestação de poder. Tá bom? Então vamos ao texto, bastante conhecido da igreja. Se você pensar, mudou completamente a história, né? Se você pensar que no capítulo 3 do Evangelho de João, tem Jesus sendo procurado por um mestre da lei, um fariseu convicto, um guardião das Sagradas Escrituras, que era Nicodemos. Nicodemos é cumpridor da lei, ele é zeloso pelas Sagradas Escrituras. E foi nas Sagradas Escrituras, estudando e vendo e ouvindo Jesus, que ele teve discernimento. As Escrituras estão falando dele. Os profetas falaram dele. Os profetas passados, as Sagradas Escrituras, o Pentateuco apontavam para ele. Eu vou lá saber. Ainda que na calada da noite, ainda que se ninguém soubesse, ele foi encontrar com Jesus, escondido, para que ninguém visse. Recebeu de Jesus aquela exortação severa, dizendo, tu precisa nascer de novo. Agora, se tu perceber que há uma mudança de local,
Há uma mudança de agenda por causa dos sinais que Jesus estava fazendo. No capítulo 4, começa dizendo: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda mesmo que Jesus mesmo não batizasse, mas sim os discípulos, ele teve que mudar de região. Ele deixou a Judéia e foi outra vez para a região da Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Isso aqui é muito importante, porque você precisa perceber que a agenda de Deus, a agenda de Jesus, ela foi totalmente mudada por causa dos sinais, por causa do que o reino, do que ele estava operando, da sua mensagem pregada, das vidas que se convertiam, daqueles que eram batizados, dos sinais que ele iam fazendo. Ele começou a enfrentar oposição. E aqui tem uma primeira coisa que nós aprendemos com Jesus: nem toda oposição precisa e deve ser enfrentada. Às vezes o que nós precisamos é mudar de ambiente, é mudar de lugar, é evitar o confronto. Nem todo confronto nós precisamos enfrentar. Tem pessoas que amam confronto, né, irmão? Eu não levo desaforo para casa. Se for crente, irmão, leva até mais do que para casa. Eu caminho um pouquinho para frente. Porque nem todo enfrentamento, nem toda guerra, nem toda oposição você precisa enfrentar. Até por uma questão de saúde mental. Até por uma questão de preservar a sua saúde emocional. Até por uma questão de você saber que não é o momento de Deus, não é a hora de Deus. O que é que Jesus sabia aqui? Não era o momento, a hora para o enfrentamento, nem para o debate com os fariseus. Ele faria isso depois, em um tempo futuro, mas não é tempo dele ser questionado, sabatinado, nem preso, nem julgado. Ele está cumprindo o propósito de pregar o evangelho do reino, de entrar em cidade em cidade, de anunciar a sua palavra. Então nem todo enfrentamento precisa ser enfrentado, nem toda oposição precisa ser enfrentada. Esta é uma coisa que nós precisamos trazer, abrir o nosso entendimento. Porque quantos lares sofrendo, porque não tem quem cala. Quantos filhos sofrendo, porque não tem quem cala. Quantas pessoas perdendo emprego, porque não tem quem cala. Quantas pessoas sofrendo retaliações, perdendo portas abertas. Quantas pessoas deixando de desfrutar o melhor de Deus, porque é tudo, irmão. Se falou, eu estou com a verdade está na minha boca, e eu vou... É a hora, é o momento. Você já consultou a Deus? Já orou? Já falou com o Senhor? Já perguntou para o Espírito Santo? Já disse, é necessário entrar nessa guerra? Jesus, é necessário, porque tem guerra que a gente não quer e o Espírito Santo faz a gente enfrentar. Tem guerra que a gente quer correr, o Espírito Santo disse, dessa você não pode. Essa você precisa se posicionar. Essa você precisa agir e reagir. Mas nem todo enfrentamento, oposição humana, carnal, sem visão espiritual, sem tempo espiritual, não é de Deus, irmão. Tem coisa que você precisa fazer, sair. Tenha sabedoria de Deus. Busque sabedoria do Espírito, porque se tem uma coisa que Jesus entendeu, é que não era a hora. E outra coisa que você precisa entender é que nenhum movimento que Jesus fez aqui nessa terra era um movimento vazio. Todo movimento, toda mudança de agenda, toda mudança de lugar, toda mudança de ambiente é que Cristo fez enquanto caminhou fisicamente aqui nessa terra. Todas as mudanças de ambiente, de lugar, de roteiro, de agenda que Jesus fez, tinham um propósito. E deixa eu te dizer uma coisa, na agenda de Jesus, na mudança de lugar, na mudança de ambiente, pode ser que a agenda que ele mudou, o roteiro que ele mudou, seja para encontrar você, seja para encontrar alguém da tua casa, seja para encontrar alguém da tua família, seja para vir em conta da sua necessidade.
Missionário, mas está tudo isso aí no texto? Tá. Perceba que porque começaram a questionar que Jesus, o Messias, estava batizando, ainda que ele mesmo não batizasse sim os discípulos, pregando o evangelho do arrependimento, anunciando o evangelho do reino, curando os enfermos, fazendo o que Jesus veio para fazer, começou ali uma retaliação. E Jesus entendeu, é necessário que eu saia deste lugar. É necessário que eu me movimente. Mas esse necessário de Jesus completa no verso 5. Foi, pois, para uma cidade de Samaria. O verso 4 diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Não é à toa. Tem um encontro lá. A mulher samaritana não sabe. Mas todo o roteiro que Jesus está mudando, toda mudança na sua agenda, toda mudança de local, toda essa mudança de ambiente, Jesus tem um propósito: alcançar os samaritanos. E às vezes, para alcançar uma cidade inteira, Jesus alcança a mim, Jesus alcança você. Às vezes, para alcançar a sua família, alcançar a sociedade onde Jesus te plantou, Ele quer alcançar primeiro você. Basta um coração. Basta um encontro, basta uma porta, basta alguém que se encontre com o Senhor, basta o Senhor se encontrar com alguém, que uma cidade inteira pode ser mudada, impactada, transformada e liberta. Lá vem Jesus, né? No roteiro da fome. Caminhou, entrou em Samaria, os samaritanos não se davam com os judeus por questões diversas, questões teológicas, questões espirituais, questões sociais, de cultura. Pra você ter uma ideia, um samaritano não lavava os pés onde o judeu lavava as mãos. Se, por exemplo, eu estou te contando isso de verdade, quando você vai estudar a rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, você sabe que Jesus é judeu. Os samaritanos e os judeus tinham uma guerra tão grande que onde um judeu lavasse as mãos e lavasse o rosto, o samaritano não colocava os pés. Tamanho era a rixa entre eles, porque uns queriam adorar no Monte Gerizim, os judeus que tinham a verdade do reino adoravam em Jerusalém, e por causa da divisão dos reinos, lá dos tempos de Jeroboão, que vem de Salomão, em que os reis dividiram, desde então há essa rixa. E o povo samaritano é um povo miscigenado, uma mistura de raça, uma mistura de povos. E os judeus, vocês sabem, eles veram pela preservação da identidade, pela preservação do seu povo. Principalmente naquele tempo, eles têm essa consciência. Então eles não se dão, não conversam, não têm comunhão, não sentam à mesma mesa, não dividem o mesmo pão. E lá vem Jesus. A Bíblia diz que ele teve fome. E ele caminhado de multidão, seguido pelos seus discípulos. Era um encontro só para Jesus. Não era um encontro para a multidão inteira. Tem encontro de libertação, irmão, que nós precisamos ter, que é aqui, no sítio de oração, com esse tanto de gente que está aqui esta manhã, mas tem encontro de libertação, que nós precisamos ter, que só é Jesus e você, só Jesus e eu, é só nós. Entra para o teu quarto, fecha a porta do teu quarto, o teu pai que te vê em secreto, ele te encontrará. Marca o encontro com Jesus, fala para ele: Jesus, se pode, se o Senhor pode, muda o teu roteiro hoje, mude a rota hoje, que a tua agenda se encontre exatamente com a hora que eu estiver tentando escapar, lá em Venha Samaritana, no mesmo horário. Aí está dizendo que é a hora sexta, quase a hora sexta. Isso quer dizer ao meio-dia, sol quente, causticante, escaldante. Por que ela vem exatamente naquele horário? Jesus sabe, irmão, o horário que você vem à fonte. Jesus sabe exatamente a sua rotina. Ele conhece exatamente os seus passos. Aquele horário que ela vem, porque ela é uma mulher mal vista na sociedade, mal vista pela cidade. As mulheres que são responsáveis por prover a sua casa de água, por prover os seus animais de água, por manter a sua casa abastecida por água, elas vêm antes que o sol nasça. Vem todo mundo à fonte, vem tirar água do poço para abastecer as suas casas. Essa mulher não pode estar em o mesmo ambiente, porque ela é rejeitada,
excluída, vida promíscua, vida dissoluta. Então, para evitar os olhares, para evitar as conversas, para evitar os questionamentos, ela mudou o roteiro. Já que ela não quer ser confrontada, porque ela não está disposta a mudar. Tem muita gente assim. Já que ele não quer ser confrontado, o que ele faz? Muda de lugar, muda de ambiente. Quando o Senhor vê o seu coração, ele encontra. Mudou o roteiro. A agenda de Jesus encontrou com a agenda da samaritana. E quando ela chegou com a sua corda, com o seu balde, pronto para encher o seu cântaro, para encher o seu cântaro de água, Jesus já estava lá. Quando ela desviou dos olhares, desviou das conversas, desviou do julgamento, para ir até a fonte, o poço de Jacó, que foi dado por Deus a Isaac, e que Jacó recebeu por herança. Quando ela chega à fonte que Deus deu a Isaac, quem está lá? A própria fonte. Quando ela chega no poço, quem está lá? A própria fonte. Quando ela chegou, Jesus já estava lá. Aleluia. Não tem como correr, não tem como sair. É estranho. É completamente estranho dentro daquele contexto cultural, que Jesus esteja exatamente um judeu, naquele lugar, naquele ambiente, naquele mesmo horário, naquela mesma rota, naquele momento em que ela vinha tirar água, sentado à beira do poço. Olha o que Jesus faz para alcançar você. Olha o que Jesus faz para nos alcançar. Olha o que Jesus é capaz de fazer. Do olhar do mundo inteiro, você pode escapar, mas do olhar de Jesus, ninguém pode. Você quer profetizar isso para alguém? Pegue na mão de alguém e diga a ela: o olhar do Senhor está sobre você. O olhar do Senhor está sobre você. Irmã, eu não sei se te alegra ou te amedronta. Ora, massa, ora, súbia. Há uma autoridade aqui esta manhã. Eu não sei se te alegra ou te amedronta, mas se tem um lugar que Deus te vê, é no reino dele. Se tem uma pessoa que te enxerga em verdade, mais do que a aparência, mais do que o seu ato, mais do que o seu gesto, mais do que o seu trabalho, mais do que a sua fuga, se tem uma pessoa que te enxerga em verdade, essa pessoa é o Senhor. Aleluia. E ele preparou um encontro de onde você não pode fugir do olhar dele, da conversa dele, da voz dele. Ele está perto bastante da samaritana para fazer um dos maiores diálogos, aliás, o maior diálogo registrado por Cristo Jesus em seu ministério com uma samaritana. É o tempo de religar. É o anúncio da graça, porque para isso o Senhor veio, para aqueles que são rejeitados, excluídos, desprezados, que estão vivendo uma vida de pecado, que querem fugir do confronto, mas que está indo buscar água. Está indo buscar água, irmão. Ela ainda tem corda, ela ainda tem balde, ela ainda tem cântaro. Só isso aqui dá para pregar em um congresso. Ela tem corda, tem balde e ela tem cântaro. Tem muita gente na igreja assim, achando que ele vai ser salvo e liberto, transformado, transformar a casa dele e a sociedade pela ferramenta que ele carrega. Pela corda, pelo balde e pelo cântaro. Aleluia. Tem gente até na igreja achando que vai ser liberto assim. Eu tenho muita habilidade. Olha aqui minha habilidade. Eu tenho a corda, irmã Goiaci, eu tenho o balde e eu tenho o cântaro. E eu sei o caminho da fonte. Eu consigo ir lá. Eu consigo mexer. Tem gente envolvida no reino que o que ele tem só é trabalho, irmão. Ele não tem Jesus, mas o trabalho é visto. Ele tem habilidade para o trabalho. Ele tem corda, tem balde, tem cântaro. Ele conhece a fonte, ele caminha para ela. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que ter um encontro com o Senhor Todo-Poderoso, com aquele que marcou o encontro contigo, não tem como fugir. Dele ninguém foge. E eu vou pregar isso depois, amanhã, lá na casa da irmã Maria Joana. Amanhã, quinta-feira, é lá. Amanhã, quinta-feira, vai ser lá o nosso ciclo de oração, fora do ciclo de oração. Mas deixa eu te falar, quando aquela mulher senta à beira do poço, ela vai dar de cara com a fonte. Ela vai dar de cara com a fonte. E Jesus é tão maravilhoso que ele conhece os atalhos. Ele conhece o caminho dos nossos corações. Ele vai dizer: ô mulher, dá-me de beber. Tu já tem o trabalho, né? Tu tem o esforço. Tu tem a corda. Tu tem o balde, tu tem o cântaro, dá-me de beber. Isso é muito forte, mas se você pensar do ponto de vista de igreja, que nenhuma palavra no ministério de Jesus foi jogada por acaso.
Ele disse por um acaso. Todas as palavras tinham um propósito de alcançar a igreja, de alcançar alguém e de alcançar umas vidas. Ele está dizendo para muita gente na igreja, tem muita gente assim, tem balde, tem cântaro, tem corda, mas da água dele quem bebe só é os da sua casa. Ninguém mais. Ele não mata a sede de ninguém, não sacia a sede de ninguém, não ora por ninguém, não intercede por ninguém, não faz obra de ninguém. Tem aquela pessoa que se destaca todo dia, fazendo o mesmo serviço, fazendo a mesma coisa, repetidamente, só para sobreviver. Mas se alguém pedir água, ele diz, como é que pode? Tu, sendo judeu, pedir de beber a mim que sou uma samaritana. Guarde isso aqui. Guarde isso aqui. Porque tem muita gente precisando fazer essa mudança que essa mulher fez. Tem muita gente precisando ultrapassar essa linha. E olhar o outro que está à sua frente como uma alma sedenta. Um coração que precisa ser transformado. Um coração que está lidando com água, mas ainda não teve encontro com a fonte. Está lidando com água, pode até estar lidando com água, pode até estar lidando com a água, mas não teve encontro com a fonte. Pode até ter habilidade para mexer com a água, pode ser apto, pode ser inteligentíssimo, pode saber a profundidade, trouxe o tamanho da corda certa, mas ainda não teve encontro com a fonte. Mas eu profetizo, nós que aqui estamos diante da fonte de água, e já bebemos dela, e a nossa sede não foi completamente saciada, porque nós só saciaremos quando estiver com Ele na eternidade. Mas essa fonte que em nós habita, ela transborda, ela jorra, ela alcança vidas, ela alcança pessoas, opera o milagre em mim, sacia a minha sede, mas daqui a pouco você vai ver essa mulher, sem cântaro, sem corda, sem balde, entrando na cidade, dizendo, eu achei o Messias. Eu achei o Senhor. Daqui a pouco você vai ver isso amanhã. Nós vamos falar sobre isso. Que ela vai largar o cântaro, ela vai largar a corda, ela vai largar o balde. Quando Jesus disser lá, se tu soubesse. Ah, se tu soubesse. Nós já vamos orar. Só para ficar com isso aqui na mente. Ah, se tu soubesse. Quem é que lhe fala? Tu pedirias e eu lhe daria água viva, que nunca mais teria sede. Ah, se tu soubesse quem é que te fala. Tu precisa saber que tipo de voz você está ouvindo, irmão. Ah, se tu soubesse quem é que te fala. Ah, se tu soubesse. Tu pediria. Ela diz, isso aí é coisa do Messias. Só o Messias poderia fazer uma coisa dessa. Ele diz, eu o sou. Irmão, isso aqui é tão forte, porque a única vez que Jesus se manifesta assim, que Deus se manifesta assim para é para Moisés. Quando ele quer enviar Moisés ao Egito, diante da sarça ardendo. Quando Moisés pergunta para ele, e aí, eu chego lá falando, quem me enviou? Ele diz que o eu sou te enviou. Digo, eu sou, me enviou. Diga isso bastante, porque eu sou o início, o fim e o princípio de todas as coisas. Todas as coisas convergem para mim. Eu sou o alfa, o ômega. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou que quebrou tudo. Quebrou tudo. Saber quem Ele é, muda. Muda a minha estrutura, a sua estrutura. Muda o meu pensamento, o seu pensamento. Saber quem Ele é, muda a sua casa, muda a sua família. Saber quem Ele é, traz cura a sua alma, traz cura o seu interior. É por isso que nós estamos aqui. Para descobrir quem o Senhor é e qual o propósito dele conosco. Descobrir quem Ele é e qual o propósito dele conosco. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Vamos fazer o ciclo de oração para nós orarmos?